Rádio Sinarquia. Ao fundo, Israel Kamakalule com Over the Rainbow and What the Wonderful World. Além do arco-íris e de um mundo fantástico. Ele está falando de um relacionamento com a natureza. É um relacionamento romanês, romântico, com suavidade, porque são trocas. E o que são os relacionamentos humanos? Trocas, não só de humores residuais, substanciais, mas principalmente energéticos. Voltamos para esse símbolo aqui, a gente questionava do porquê isso aqui ser assim, essa mistura. E esse som ao fundo aí, ele caracteriza bem essa mistura. A suavidade de um homem de uns 300 quilos, com uma suavidade de uma mulher pequena. Vejam bem, é isso que é a necessidade do relacionamento. Isso acontece na própria natureza, todo momento. Israel era um iniciado. Dizem que ele pegou um atabaque, um akulele, e começou a criar na frente do diretor, né, do gravador ali, da gravadora. Então isso é muito interessante, né, como as coisas vêm naturalmente. Até o relacionamento, por exemplo, de um músico com seu instrumento, e sair tantas coisas num breve momento. Ele criou na hora essa música. Então você imagina. Claro que ele já idealizava, como a gente vai fantasiando, né? Os relacionamentos, os encontros, como seria, como ela seria, como ele seria. E às vezes se engana, mas às vezes também dá certo. A tendência é a união, né? A natureza faz as coisas se juntar. E o que é corpo? O corpo é um relacionamento de átomos, moléculas e células. Quando o amor acaba, elas se separam. Então, há muita coisa a falar dentro desses vídeos, por isso que eu faço em partes, né, em tomos, porque é muito complexo. É como é parte do título desse vídeo. O sentimento, ele ultrapassa o tempo histórico. Então, a gente aprende muita coisa. A gente aprende durante e depois. Tipo, quando está se relacionando com alguma coisa, por exemplo, vida é um relacionamento com a natureza existida. E a morte é um relacionamento com a natureza desistida. Né? Porque daí você vai para os mundos unificados, cada vez afunilando mais longe do nascimento. Então nós temos a necessidade do prana. Imagina, se um homem nunca tivesse um encontro com uma mulher e uma mulher com um homem, mulher, vice-versa, isso adoece. Vocês sabiam disso? Adoece psiquicamente. Daí você vai entender agora, isso que a gente tem que falar, os escândalos dentro da religião fundamentalista. Agora que esses negócios de a solteirice ser quase uma segunda pandemia, todo mundo quer ficar na sua, como se pudesse. Até pode, porque temos dois lados do corpo, dois olhos, tudo, um lado lunar, um lado solar, masculino e feminino, está em tudo, polaridade, nas tomadas, com um neutro para estabilizar. Mas em matéria de trocas, chega uma hora, né, que os recursos acabam e você precisa da outra parte. Senão você fica só com uma parte. Por exemplo, você pode estragar uma comida com muito sal. Às vezes uma pitada de açúcar, né, você equilibra. Ou vice-versa. Uma pitadinha de sal num alimento doce
você pode arrumar aquele prato. E na natureza, no convívio humano, é a mesma coisa. Os animais, os que mais... Por isso que a gente associa sexualidade, atração, sei o quê, com os relacionamentos humanos. Daí são como os animais, estão como cachorrinho, como cadelinha, um atrás do outro, vaquinha, boizinho, né? Apesar que essa coisa de boi é coisa que botam na nossa cabeça, né? Os cornos, que nada tem a ver com isso, que não era para estar relacionado. Não tem associação. Isso é a polaridade. Até é mais fácil ter a conotação pejorativa do boi enquanto está se relacionando, porque daí é os dois chifres. Na verdade, quando separa, né, quebra um chifre e você vira um unicórnio por si, independente. Só que não há como, nós somos seres sociáveis. Só que tem uma questão oculta dentro, mecânica, técnica, em que não dá, como não daria para ficar sem ar. O relacionamento que eu falei no outro vídeo com a natureza, com o que ela proporciona, inclusive gratuitamente, todos os dias, sem se queixar ou cobrar. Se você ficar sem água, sem tomar banho, sem um relacionamento com a água, sem um relacionamento com o fogo, por exemplo, para cozinhar, né, você tem muito medo do fogo, muito medo da água. Você passar a não beber água. Eu conheci pessoas que não bebiam água, só suco, refrigerante, apesar que ali tem, né, como base água em tudo, por ser liquefato, mas não é a água em espécie, né, com os componentes que o organismo precisa, porque somos 70% de água. Então imagina se você não gostasse de água. Você não pode dizer não gosto de água, porque você é 70% dela. Inclusive a matéria do corpo, ela não é coesa, né? Você não é, estou na coisa mais sólida. A coisa mais sólida é a pedra, os seus ossos até. Não são tão sólidos assim porque quebram, né? A fratura e com a idade mais frágeis ficam, são de cálcio. Mas agora tem coisas no organismo, por exemplo, que, né, apesar de ele ser maleável, ele é sólido, tem todas as químicas ali, mas é um sólido maleável, então ele é, né, o nhoque, vamos dizer assim, slime, massinha de modelar, da argila, né, somos feitos do barro, por essa maleabilidade, né, assim, até bem contraditória. Estamos na matéria, mas não estamos tão sólidos assim. Que convida que, na verdade, nós somos sutis. Todos os seres móveis, vivos. Então, o que acontece? Aí, se você não supre aquilo que você não autoproduz, por exemplo, a gente não, a certa idade, a gente não produz mais ferro, não produz o magnésio. Tem que suprir. No caso do relacionamento, enquanto tu é jovem, você não, né, por si próprio você resolve questão de energia acumulada. Com esportes, pensando, estudando, isso gasta. Mas depois de certa idade, daí tu já gastou tudo, você tem que suprir isso. Aí você colocou todas as suas cartas, né? Apostou todas. Então, um contato humano, um abraço. Por que existiu o abraço? O abraço é uma forma de carregamento prânico. Beijo também. Tanto é que até surgiram lendas, como, por exemplo, o beijo do vampiro. Ele sugando o pescoço, mas é sugando prana. Só que também, se você não for um vampiro, estou falando de um vampiro psíquico, aquele que suga os outros, pensando nos outros, o que os outros estão pensando, que não deveria ser assim. Sempre, né, preocupado com a vida alheia, esquece da sua, a mata em si. Você não sendo esse vampiro, você pode favorecer o outro, até curar. Pode ver que até tem a respiração boca a boca que pode salvar vidas. Não quer dizer que você deve fazer isso com todo mundo, mas simbolicamente você entender tudo, né, de tudo um pouquinho. Em grão, a galinha enche o papo, como dizia o dito popular. Então, veja que isso não é uma questão de feio, bonito, necessidade ética ou moral. É uma necessidade até orgânica, vital, anímica, de alma e até espiritual, porque
Se o espírito não tivesse a matéria, e para atraí-la depois, ele não teria o porquê de ser. E a matéria, se não tivesse um retorno ao princípio dela mesma, ela não teria porquê de existir. Então tudo está num relacionamento amoroso, romanesco, romântico. Um está buscando o outro. Se espalha para se autoconhecer. É como se, por exemplo, você conseguisse tirar os seus olhos e de fora ali olhar. Só que daí, o que acontece? Você precisa do outro, você precisa de um espelho. Porque dentro você, de dentro para fora, você não consegue enxergar, a não ser que você use um olho que você ainda desconhece, que olha a vida. O que? A vida está onde? Está fora ou dentro de você? A sua vida está em você. Então, um terceiro olhar estaria olhando para dentro. Ah, eu sou assim. E é esse olho que eu uso para falar dessas coisas. É um ato de amor, é um relacionamento com vocês. Só não vamos casar, felizmente. Cada um em sua casa se ouvindo e aprendendo, se quiser e puder. E eu também sou aluno. Muito mais aluno do que, né, ensinar alguma coisa, professor, essas coisas, títulos que eu acho exageros. Que caiu na matéria humana está num bacanal de possibilidades, né? Desculpa a expressão pejorativa, mas eu uso muito, né? Prostituição mental, né? Travestismo, mas não é nada contra o serviço, porque esses serviços talvez eles sejam muito mais úteis para aqueles que não conhecem a utilidade do relacionamento, mas a mente realmente é que faz desses termos algo preconceituoso, né? Ao se estragar, acaba fazendo dessas coisas um mau uso. Então, tudo que a gente faz é relacionamento, né? Ele tomar banho, relacionamento com a água, pisar na terra todos os dias, ir para ir, né, caminhada, ir para o serviço. Temos o relacionamento com a caixa também, com o prana, mas não diretamente, porque a gente já faz com o ar, quando a gente quebra o ar em ar e prana. Na meditação, por exemplo, yoga, estar com a natureza é um relacionamento visual. É quase uma paquera, né? Trocas. A natureza está te cobrindo e você está a olhando, a contemplando. E enamorado, apaixonado por ela. Tanto que encanta mesmo. A gente se apaixona pela natureza cada vez que a gente se aproxima dela. Parece uma comunicação, uma simbiose, osmose, em que a gente conversa sem dizer uma palavra. Isso é o amor, a necessidade de relacionar-se. Então, paz reverencial a todos e que você não ame, seja o amor.